sacerdote. Amém? Pode tomar assento. Tecladista, puder fazer um fundo, eu vou agradecer. Amém? Deus abençoe. Amém. Primeiramente, eu quero externar a minha gratidão que tenho ao receber esse convite do irmão Aloísio. Como ele mesmo já disse, né? Não foi o primeiro convite, foi o segundo, e mesmo assim quase não foi, irmão Luiz. Quase não foi. Agradecer também pela amizade que eu adquiri com algumas pessoas aqui dessa igreja. O presbítero Dinho é um deles. A estimada mulher do pastor, evangelista Filisberto, o próprio pastor também, que eu amo. Tomar café de vez em quando lá naquela pão do pastor. Eu falo assim, não é padaria. Meus filhos falam assim, pai, o senhor me levou lá naquela padaria. Eu falei, não é padaria lá não, tá? Lá é o pão do pastor. Mas nós tomamos café, pai, é padaria. Não, não é não. Mas aí ficou aquela briga entre pai e filho. Mas enfim, então a gente aprendemos a ter um carinho. É a segunda vez que eu piso nessa igreja. A primeira faz muitos anos atrás, que foi numa festa dos varões. Muitos anos atrás, se eu não me engano, o pregador foi o pastor Alex, que representava o pastor Samuel na época. Faz tempo já, tem muitos anos isso. Tem muitos anos. Eu fico grato de aqui estar. Hoje está acontecendo a última Santa Ceia do ano lá na igreja. Ou melhor, né? Já tá nos momentos finais, né? Por isso que eu quase não vi hoje, porque quando eu confirmei que eu viria aqui, conversei com o meu pastor falou assim, meu filho, pode ir e leva a paz para o pastor Servílio, porque essa igreja ama muito ele. Amém? Eu falei, amém, pastor. 4 dias depois o pastor manda uma agenda. O nosso final de ano lá na igreja é muito corrido. E assim, eu olho, toda vez que a gente recebe um convite, aqui ó, tem a agenda do ano inteiro aqui, o que vai acontecer no setor. O meu pastor, ele tem esse costume de fazer, para a gente poder não marcar nenhum compromisso dentro dessas datas. E não tinha nenhum compromisso dentro dessas datas. Só que no final do ano, o pastor falou assim, a gente precisa participar pelo menos uma vez da nossa ceia do setor de número 2. E coube ela ter mudado para o primeiro sábado, que no caso foi ontem. Foi ontem e a nossa ceia mudou para hoje. Eu falei, pastor, estamos com um problema, pastor. Eu falei, o que foi? Lembra que o senhor me permitiu que eu fosse pregar lá na igreja do pastor Servílio? Eu falei assim, lembro, meu filho. Então, a nossa ceia mudou para o domingo, pastor, e agora? Ele falou, meu filho, pode ir em paz. Eu já autorizei e de maneira alguma vamos voltar atrás na nossa palavra, principalmente com o pastor Servílio, que é uma bênção na nossa vida. É um celeiro de pregadores aqui nessa igreja, eu fico até meio intimidado, mas vamos lá. Vira e mexe aparece a pastora Paula, Dinho, presbítero Dinho, o próprio filho do pastor também já foi pregar lá na nossa igreja. Ele falou assim, então não podemos fazer isso com o pastor. Vai em paz e leve a bênção. E aqui eu estou. Mas quase não foi. Mas porque primeiro a gente deve obediência ao nosso pastor. Então eu nunca saí em momento algum para poder pregar sem pedir autorização do meu pastor. Nunca, nunca, em momento algum. Todas as vezes eu falei com ele, pedi a benção dele e assim fui abençoado a estar aqui, amém? Hoje é o culto de missões e eu vou falar, irmãos, hoje o dia para mim não foi fácil, foi um dia tribuloso, foi um dia difícil, foi um dia de luta que eu falei assim, meu Deus do céu, como eu vou chegar lá hoje desse jeito, porque tá difícil. Mas acima de tudo, eu sei daquele que me escolheu. A primeira leitura que fizemos aqui foi em Jeremias, falando que Deus havia escolhido ele
desde o ventre de sua mãe. Ou melhor, ainda antes que fosse informe, antes que ele fosse gerado no ventre da mãe dele, Deus já havia o escolhido. E apenas há um ser nesse mundo todo que pode escolher outra pessoa, mesmo antes que ela existisse, mesmo antes que houvesse forma de vida, Ele escolheu a cada um que aqui está. Ele escolheu e capacitou a cada um que aqui está. A cada um que aqui está, Deus Ele chamou e capacitou para um algo. A irmã aqui já falou. E não importa para que seja para ser um tocador, que seja para limpar, que seja para poder receber na porta, Deus te escolheu. Hoje na escola dominical, que por graça eu sou professor, eu lembrei de algo, porque nessa vida, quando somos escolhidos por Deus, ela não é fácil. A partir do momento que a gente vem ao mundo, a luta já começa. Exemplo é de uma jovem que teve a maior dádiva que uma mulher pode ter, que é de dar à luz a um filho. Só que essa gravidez dela, esse parto que ela teve, que foi por esses dias, já tinha passado as semanas, e o médico, o homem, inventou de forçar até o último para poder ser natural. E só quem é mulher e que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Pois bem, a mãe teve alta, só que o bebê ficou no hospital. E quão dolorido isso é para uma mãe e para um pai. Eu também passei por isso. A minha filhinha que me acompanha, que está lá na escolinha, ela acabou ficando no hospital e eu e minha esposa teve que vir. Mas hoje está aí. Essa criança já tem chamado. A minha filha teve uma parada cardíaca. Da primeira vez que vieram falar, falaram assim por cima, falaram só para minha esposa, não falaram para mim. Naquele momento minha esposa chorou e orou, entregou na mão de Deus. Hoje está aí, com 8 anos. Essa criancinha que nasceu agora, Manuela, é o nome da criança, já está passando por dificuldades, porque infelizmente engoliu líquidos do parto que não poderia, porque passou do tempo. E por o homem ser falho, em vez de fazer uma cesariana, porque já tinha passado do tempo, resolveu forçar até o último momento. Aconteceu isso, mas para a glória de Deus, ela já se encontra fora de risco e está só recebendo os cuidados finais. Mas a luta é constante. O diabo, ele investe pesado em nossas vidas. O diabo investe pesado, de todas as maneiras, em todas as áreas. A palavra, na tentação de Jesus, a palavra vai dizer que o Espírito conduziu a Jesus até o deserto. O Espírito conduziu Jesus até o... Quem foi que conduziu Jesus até o deserto? Foi o... Só que lá no deserto, aonde ele estava consagrando a sua vida, deserto é um lugar de extremo calor. Deserto, trazendo para as nossas vidas no dia de hoje, é as nossas dificuldades, são os nossos problemas,
São as investidas de Satanás contra as nossas vidas no dia a dia. A partir do momento que você é escolhido por Deus, Satanás vai investir contra a sua vida para poder te tirar da presença de Deus. E no deserto, ele vai te oferecer do bom e do melhor. E assim Satanás ele fez com Jesus. Tentou ele de algumas maneiras. Fez desafios com ele. E tudo Jesus venceu através da palavra. Toda a tentação que Satanás fez contra ele, Jesus venceu através da palavra. Em nenhum momento Jesus recorreu pela carne, pelo poder que ele tinha na mão, porque ele é dono de todo o poder. E tudo aquilo que Satanás provou ele, tentou ele com uma simples palavra, ele poderia fazer, mas ele preferiu vencer pela palavra. A palavra é o nosso norte, a palavra é o nosso guia, é o pão que nos alimenta, é a nossa verdade, é o nosso manual de vida, é o nosso GPS para o céu, é a palavra. Ao final de tudo, em uma das nossas lições, aonde falava de tentações, aonde falava de quando você resiste às investidas de Satanás, que quando foi que a gente estava falando de adultério, que foi uma lição, 3 lições para trás, se não me falha a memória, estamos falando de quanto o diabo envia pratos para o homem ou para a mulher, e quando você resiste, é bom, porque isso que a irmã falou lá na hora, ficou cravado no meu coração, porque quando você resiste, você tem condições de sentar e conversar com aquela pessoa a qual você permaneceu fiel. Você tem condições de sentar e falar que resistiu, que Satanás enviou, mas você foi fiel. E não somente a mulher ou o esposo, acima de tudo, ao Rei dos Reis. Jesus, passando por essas tentações, ele resistiu até o final. E no final dessa passagem ele vai falar: e tendo Satanás se retirado, os anjos vieram e o Espírito conduz ao deserto. Satanás oferece do bom e do melhor, mas a recompensa verdadeira ela vem do céu. A recompensa verdadeira ela vem do céu, mas primeiro você precisa resistir às investidas do maligno. Você precisa resistir a todas as investidas que Satanás tem contra a tua vida. Usamos exemplo aqui de mulher, de esposo, mas não é só isso. O irmão veio aqui e testemunhou. Suponhamos que ele tivesse um emprego que ganhava 5 mil reais, e a dívida dele fosse essa, 5 mil reais, mas ele falou: Senhor, eu faço um voto contigo, eu faço esse voto, e vou dar metade. Irmão, seja fiel, porque é melhor você nem prometer, nem votar, do que votar e não cumprir. Toma cuidado. Esse negócio do carnê é de Deus. Eu falo porque foi feito isso lá na igreja a qual eu congrego. A igreja começou numa garagem, em uma visita.
A minha irmã, diaconisa Aline, presbítero Dinho conhece, eu acho que ela já veio aqui também. Minha irmã já passou por aqui também. Ela foi a primeira jovem da mocidade, está lá até hoje. Arrastou todo mundo. Dos meus irmãos, eu fui o último a aceitar Jesus. Graças a Deus, tenho 19 anos na presença de Deus. Já fiquei de maior. Já passou dos 18, já fiquei de maior. Começou lá na garagem, cresceu, alugamos um salãozinho, cresceu, alugamos outro salão. E para fazer esse voto, primeiro, para fazer esse carnê, primeiro Deus orou, pastor orou, até que Deus tocou no coração dele e falou assim: é hoje. Ele fez esse voto, ou ele fez esse carnê. Quando ele fez esse carnê, no mesmo dia, irmãos, no mesmo dia que ele abriu o carnê, após a reunião de obreiros, a irmã falou assim: pastor, eu só estava esperando uma oportunidade. Eu só estava esperando uma oportunidade porque eu ganhei uma causa e eu não queria dar esse dízimo para a igreja porque eu sabia que iria para a sede. Eu queria que o dinheiro ficasse todo aqui na igreja. A irmã abençoou a igreja com 14 mil reais. 14 mil reais. Ela não teve dó. E eu tenho certeza que não fez falta para ela esses 14 mil reais. Deus superabundou na vida dessa irmã, porque essa irmã foi mais próspera ainda do que ela já era. Irmã Nila, uma baixinha assim, ó, diaconisa, do cabelão, irmã do coque. É uma benção. E com tudo isso, compramos um terreno. Compramos um terreno que custou 45 mil reais. Irmãos, era barranco puro. Era barranco. Meu pai do céu. Daquele lugar saiu mais de 400, mais ou menos 400 caminhão de terra. E hoje congregamos na nossa igreja. Hoje temos o nosso templo, para a honra e glória de Deus. Então, esse negócio do carnê é de Deus. É de Deus. Irmãos, voltando aqui, o que eu queria falar isso, eu falei assim, Deus falou assim, ó, põe lá, conta porque eu tenho certeza que vai edificar a fé de alguém. Se pegou o carnê, seja fiel, que Deus, Ele vai superabundar na sua vida. Irmão, muitas das vezes achamos que somos incapazes de fazer alguma coisa na obra de Deus. Muitas das vezes achamos que não somos nem dignos de estar no púlpito ou de estar fazendo alguma coisa. Irmãos, você não está enganado. Não somos dignos. Eu não sou digno de estar aqui pregando. Eu não sou digno de pisar na casa de Deus, porque eu sou falho, eu sou pecador, somos pecadores. Mas não é por isso que Deus resolveu me deixar de lado. Pelo contrário, Ele me adotou. Essa tentação de Jesus faz parte da nossa história. Essa tentação de Jesus faz parte da nossa compra. Essa tentação de Jesus faz parte da remissão de nossos pecados. Essa tentação de Jesus lá no deserto faz parte da nossa adoção. Porque se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, nós não estaríamos mais aqui. O pecado da humanidade é tanta que Deus decide mandar um dilúvio e acabar com tudo. O pecado de uma cidade era tanta que Deus falou assim: eu vou destruir essa cidade.
O pecado pode ser grande, o cheiro do pecado é horrível diante das narinas de Deus, mas a misericórdia dele a misericórdia dele nos dá um banho de misericórdia, nos dá um banho. O amor dele nos constrange, a graça nos constrange e nos faz ser filhos, herdeiros e herdeiras. Mas por conta disso, Jesus ele precisou se despir do seu trono de glória, se fazer homem, sujeito a todas as tentações, sujeito a todas as investidas que eu e você passamos, para dizer assim, ó, é possível resistir, é possível passar por isso. Jesus teve o seu momento de fúria, de nervoso, extravasou quando entrou no templo, mas ele falou assim, é possível passar por tudo isso, provando que ele é ser humano, provando que ele foi de carne e osso, que nem eu e que nem você, mas nem por isso ele desistiu. Em um dado momento, enquanto ele orava, enquanto ele clamava, enquanto ele convidou 3 para estar junto com ele orando, e esses deixaram ele sozinho a orar, porque no meio da oração fizeram o quê? Cochilaram, dormiram, vacilaram. Mas ele continuou orando, e através dessa oração, ele viu eu e viu você. Ele viu além do tempo presente. Ele ultrapassou gerações através dessa oração. Ele ultrapassou dias, meses, anos, décadas. Ele ultrapassou através dessa oração. Ele viu muito além desse dia presente através dessa oração. Ele viu pessoas negando ele, trocando por um manjar qualquer. Ele viu pessoas que preferiram escolher a sua própria vida do que falar, eu sirvo a Jesus. Preferiram negar Jesus do que morrer falando, eu não nego Ele. Eu posso até morrer carnalmente, mas se a morte é a porta para a eternidade, irmãos, eu não largo desse Deus, eu não nego esse Deus, porque a morte na carne não é nada comparado com a vida na eternidade com Ele. E por Ele ver tudo isso através dessa oração,
ele começa a soar gotas de sangue. Nesse momento, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o amor dele é maior. A misericórdia dele é maior. A graça dele é maior. Então ele termina e fala: mas não seja como eu quero, todavia seja feita a tua vontade. Quando ele viu além do tempo, aquele era o momento para ele falar assim: não posso morrer por ele. Não posso morrer por ela. Não posso fazer isso. Ele e ela vai me trair. Vai me negar. Não, eu não posso. Mas ele fala assim: não, é preciso eu ir até o fim. Eu necessito chegar até o fim. E ele chegou. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Por isso estamos aqui hoje. Não tem distinção de quem ele escolhe, não importa quem é. Se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é um adúltero, se não é, se é um drogado viciado, se é um matador, não importa. Não tem distinção para quem ele escolhe. Atos dos Apóstolos, por quê? Depois de Jesus, quem foi o maior missionário? Paulo. Só quem foi Paulo? Quem era Paulo? Paulo, a olhos nus, quem em sã consciência ia escolher uma pessoa para poder te representar, sendo ele um perseguidor, sendo ele alguém que autorizava o apedrejamento dos seus fiéis. Paulo, outra hora conhecido como Saulo, era um perseguidor. Paulo foi um jovem que nasceu numa família rica, numa família de posses. Paulo foi um jovem que foi escolhido a dedo por Deus. Mas primeiro, ele cresceu no judaísmo. Foi instruído por um doutor da época, um professor muito renomado, a saber, Gamaliel. E o custeamento de seu estudo não foi barato. E ele cresceu ali, até se tornar doutor da lei, conhecido hoje como um advogado. E ele defendia aquilo com unhas e dentes. Ele acreditava naquilo a qual ele tinha aprendido. E ele considerava Jesus um homem muito perigoso. E os seus adeptos, os seus seguidores,
também. Todos aqueles que seguiam ele mereciam ser julgados, porque estavam falando blasfêmias, cometendo heresias. E nesse momento, Paulo ele pede carta para poder ir de sinagoga em sinagoga, perseguindo, procurando, caçando aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam ser servos de Jesus, aqueles que proclamavam a palavra. Ele decidiu perseguir essas pessoas e ele saiu. Agora me fala, por que eu vou escolher um homem desse? Por que eu vou escolher uma pessoa que não está do meu lado? Deus escolheu um jogador do time contrário, que jogava no time ao contrário, para poder representar o seu time. Já pensou o Corinthians escolher Abel Ferreira para poder representar? Treinador técnico do Palmeiras? Ou vice-versa, que eu não entendo muito de futebol. Um jogador do time ao contrário, para poder representar? Não tem cabimento. Mas as escolhas de Deus, ela não precisa fazer sentido para mim. As escolhas de Deus não precisam fazer sentido para você, porque Ele conhece o nosso futuro, e para Ele está tudo bem. Não importa o seu passado para Jesus, não importa o que você fez no dia de ontem, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano atrás, não importa. Deus hoje Ele está falando que Ele te escolheu. Hoje Deus está falando que Ele te escolheu. Calma aí, eu acho que você não está entendendo. Deus Ele está te falando que hoje Ele te escolheu. Ele te chamou. Mesmo quando você ainda nem existia, quando seu pai nem conhecia a sua mãe, lá naquele momento de oração, no Éden, naquele momento a qual ele ajoelhara, vendo você, vendo eu, vendo você ajoelhado à beira da sua cama, da cadeira, do sofá, em pé do lado da pia, no trem, no ônibus, falando: Senhor, me dá forças, porque eu sozinho não consigo. Senhor, segura nas minhas mãos, me liberta, Senhor, de todo vício. Recava sobre de quebedere blabarabassai, recava suibe cababarabassou, rababato kundo cada yassai, e praia sube de quebedere bassai, rebadaca manducu e suide caiação, radababava sobre de quebedécia, rabadarabassi de cabarabassai. Naquele momento Deus olhou e falou assim: vai valer a pena, vai valer a pena.
Racaia seda cababarabassai. Não importa, não importa. Ele não quer saber do seu passado. Ele tem todo o poder nas mãos e pode mudar a sua vida. Ele tem poder para transformar a sua vida, para te libertar de todo vício, para te libertar de toda investida a qual Satanás já fez na sua vida até o dia de hoje. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder. Repladaia sobre Bacamandarabassai. Edeia undu ambaria suida Camandarabassai. Deus, Ele está insistindo. Ele tem poder. Prova é, alguém aqui já viu o sol parar? Já? Alguém já pôde testemunhar isso? Alguém aqui que já conseguiu testemunhar isso de ver o sol parar? Levanta a mão aqui para me ver. Ninguém. Ninguém. Mas esse manual aqui vai falar que ele tem poder para fazer isso. Para poder fazer o seu servo, a sua serva, vencer a batalha, ele tem poder. Ele faz o tempo parar. Ele faz. Mas para isso, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu preciso entregar a minha vida. Porque quando Deus escolheu este homem, Paulo de Tarso, agora conhecido, ele viu um resplendor no meio do caminho. Ele viu um clarão no meio do caminho. E uma voz falou com ele: Paulo, 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 por que me persegues? E na mesma hora ele reconhece: Senhor. Ele poderia ter respondido: quem que eu estou perseguindo? Só pode ser um desses crentes. Só pode ser um. Não, a resposta dele foi: Senhor. Rabamba com onda assida camandarabassai. Naquela mesma hora, a entrega de Paulo foi total. Naquela mesma hora, a mudança começou na vida dele. Naquela mesma hora, a transformação começou na vida dele. Começou. Há quem diga que Paulo adotou esse nome porque significa pequeno, ou pouca coisa, ou de baixa estatura, porque ele queria ser o menor. Há quem diga porque representava a nova condição de vida dele, que ele já não se sentia mais o maioral. O estudo dele já não valia mais de nada. A influência que ele tinha já não servia mais. Porque a carta que ora ele pedira ao Sinédrio para poder ir perseguir aos cristãos, agora era contra ele. Aquele que quiser vir após mim. Opa! Após mim. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
Não se carrega o passado contigo. Não se traz o passado contigo. Negue a si mesmo. Qual é a sua cruz? Não me importa. Deus falou assim: negue a si mesmo. Agora tome a sua cruz e siga-me. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te consagrou. E quando você achar que não aguenta mais, porque em um momento Paulo, ele fala: Senhor, orando, falando: Deus, olha lá, o inimigo da minha alma veio a me esbofetear, eu já não aguento mais, tira esse espinho da carne. E para encerrar, ele falou assim: Paulo, calma aí que eu vou tirar esse espinho da sua carne. Pode deixar que agora a sua vida é um mar de rosas. Vai ser. Ele falou isso? Não. Ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor nos basta. A graça de Deus nos basta. E verdadeiramente, irmãos, não ache que você não foi escolhido por Deus, porque você foi. Amém? Eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. A graça do Senhor basta para nós.